Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu sei que nós já oramos, nós já adoramos, mas eu sei que Deus tem algo importante para falar conosco nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, obrigado a Deus pelo privilégio de poder estarmos aqui nesta noite. Senhor, a nossa vida é uma correria, todo mundo tem muitos afazeres, mas como é bom parar para buscar o Senhor, como é bom parar para adorar o Senhor, como é bom, Senhor, dar uma pausa na nossa semana, para buscar o Senhor e adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o nosso espírito, Senhor, se encha da Tua presença, Senhor. Senhor, que nesta noite o nosso espírito se conecte de fato com o Senhor, para que as coisas desta terra não nos roube, não nos desanime, para que as coisas desta terra não tirem a nossa atenção, Senhor. Senhor, o nosso foco e a nossa atenção é o céu, é o reino vindouro. Senhor, e que nessa hora o nosso espírito esteja conectado ao Senhor, ó Pai. Eu quero declarar isso nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor tenha liberdade para falar em cada coração, para que nesta noite, Pai, que nesta noite o Senhor tenha liberdade para falar, Senhor, em cada vida, Senhor. Sabe, eu estou sentindo a gente orar um pouco. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, mas vamos tirar um período de oração. Diga para o Senhor nessa hora: Senhor, eu preciso me conectar de fato com o Senhor nesta hora, Pai. Senhor, que todos os ruídos externos, que todo barulho, que todas as vozes nesta hora sejam caladas. Senhor, que a nossa alma se aquiete, Senhor, ó Pai, que a nossa alma, ela se submeta ao lugar dela. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quantas pessoas estão correndo, mas como Salomão disse, Senhor, muitas vezes os nossos feitos serão como correr atrás do vento. Senhor, como corremos, ó Pai, durante todos os dias, ó Deus, buscando coisas, fazendo coisas, preocupado com coisas, e não atentamos, ó Deus, para o que de fato é importante, não atentamos, ó Deus, para o que de fato tem valor, Senhor. Deus, que nesta noite nós possamos nos conectar ao Senhor no Espírito, Senhor. Pai, que haja uma conexão em nós, no Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, que haja uma conexão no Espírito, Senhor, que haja uma conexão no Espírito, Senhor, assim como o Senhor disse a Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Senhor, nós te glorificamos porque nós já somos nascidos do Espírito e da água, Senhor. Deus, mas como nós nos desconectamos no Espírito com o Senhor, pela correria do dia a dia, pelos afazeres do dia a dia. Senhor, às vezes o nosso dia é tão cheio, Senhor, que nós desconectamos daquilo que de fato é valoroso. Por isso, ó Deus, nesta noite eu quero, Senhor, fazer esta oração, Senhor, que o nosso espírito se renove, que o nosso espírito se fortaleça, que o nosso espírito se anime, que o nosso espírito se conecte de fato com o Senhor, ó Pai. Aleluia. Oh, recalabassuri andorobalaba chororobalaba shaya. Oh, recalabassuri alaramantoro balabassuri andarabashere balabacantora balas. Oh, remanabassuri balabachoro balabacante balabassai. Oh, remassuri alarabasho e andarabassuri alaras. Haramassuri alaramanjoro colovassai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Senhor, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, que nessa noite, ou aquele que ainda não fala em línguas, que nesta noite sinta esse toque,
Sinta este toque, sinta esta presença. Oh Deus, que as ferramentas que aqui estão sejam afiadas, que as ferramentas que aqui estão sejam afiadas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu quero declarar, Senhor, uma liberação no Espírito neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dizer assim: Senhor, me conecte no Espírito. Sabe, a internet caiu agora, então o culto não está sendo transmitido ao vivo, mas nós temos alguns artifícios para tentar manipular as coisas. Então eu subi lá, coloquei a internet do meu celular com o Gilson, com o Rafa, e roteei a internet do meu celular. Então o culto começou a ser transmitido ao vivo pelo meu celular. Só que demorou 10 minutos, caiu de vez, por causa da instabilidade, né? O celular não tem uma estabilidade. E enquanto eu orava, Deus falava isso comigo: quantas vezes a gente tenta manipular aquilo que Deus está falando para parar? Quantas vezes a gente tenta dar um jeitinho para aquilo que Deus falou: hoje eu quero algo diferente. E a conexão, ela caiu porque ela não vem de uma conexão firme. Ela não vem por meio da rede, ela vem por meio de uma conexão que oscila, que é o Wi-Fi. Então, se você não se conecta à fonte correta, você vai ficar oscilando. Você vai cair. Se você não se conecta de fato a quem de fato transmite vida, você vai ficar numa vida de oscilação. Foi isso que aconteceu com a internet. Ela não está conectada no cabo, então ela ficou oscilando. Mas não é sobre isso que eu quero ministrar. Pode acender a luz já. Não é sobre isso que eu quero ministrar, mas isso o Espírito trouxe ao meu espírito nessa hora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmo 31. Quem quiser sentar aqui na frente, pode sentar. O preço é o mesmo, 10% de dízimo aqui na frente, não é mais caro não. Salmo 31, no versículo 4. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: o diabo não gosta de você. Isso. Você pode dizer assim, ó, ufa. E eu não estou nem preocupado se ele gosta de mim ou não. Mas uma coisa eu sei, que desde o livro de Gênesis, quando o diabo conseguiu manipular o coração de Eva, quando o diabo conseguiu distorcer uma verdade, porque o trabalho do diabo é distorcer a verdade. O trabalho do diabo é pegar uma palavra e distorcê-la no meio do caminho e fazer outra pessoa ouvir de outro jeito. Quantas vezes alguém fica chateado comigo e depois, quando a gente vai conversar, fala: não, estou chateado por aquilo que você falou. Mas eu falo: mas não disse isso. Não, mas eu entendi assim. Falo: não, mas eu não falei assim. E o diabo, ele é mestre nisso. Ele pega uma palavra que é solta no ar, ele vira essa palavra e ele traz de maneira diferente para a pessoa que recebe, se ela não estiver conectada na fonte correta. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 3. Quando o diabo senta para conversar com Eva, ele diz assim: certamente você não vai morrer. E Eva fala assim: não, mas Deus falou que certamente eu morrerei. E o diabo pega aquela palavra de Deus e ele distorce no meio do caminho. Ele fala: não, mentira. Na verdade, o que o diabo fez foi plantar discórdia no coração de Eva. O que o diabo fez foi plantar discórdia entre Eva e Deus. Só que Adão compra a briga da esposa. Só que Adão, sem discernir o ambiente, sem discernir o que estava acontecendo,
ele come do fruto, enganado pela situação. E aí então a Bíblia diz que abriram-se os olhos de ambos. E o salmista, no Salmo de número 31, no versículo de número 4, ele diz assim, todos acharam? Diz assim, Salmo de Davi, no versículo 4 diz assim: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Tem uma outra versão que Davi, ou uma outra tradução que diz assim: livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. O diabo todo dia, ele tenta armar ciladas para mim e para você. O diabo todo dia, ele tenta pegar palavras e distorcer palavras, ele tenta pegar amizades e acabar com elas, ele tenta pegar casamentos e destruir com eles, a partir de desentendimentos, a partir de palavras que foram distorcidas no meio do caminho. Quantas vezes eu vou ministrar com casais e a maior briga do casal é porque um já não entende mais o outro. A mulher fala: não, meu marido só fala isso, 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 e o marido vai falar: não, mas eu não falei isso, ou pelo menos não foi o jeito que eu me expressei. E a guerra está estabelecida dentro daquele lar por causa de uma palavra que foi distorcida no meio do caminho. E isso chama-se cilada do diabo. Você pode repetir comigo? Cilada do diabo. Há muitas ciladas do diabo, há muitas armações do diabo para fazer com que eu e você venhamos abrir mão de tudo aquilo que Deus nos deu. Todos os dias o diabo, ele vai armar ciladas em áreas que ele sabe que nós somos tendenciosos a tropeçar. Para alguns ele vai armar ciladas no que diz respeito à vida íntima, ou à vida sentimental, ou à vida sexual. Para outros ele vai armar cilada no que diz respeito a dinheiro. Para outros ele vai armar cilada no que diz respeito a emoções, a valores. Para outros ele vai armar ciladas espirituais. Mas uma coisa que nós precisamos estar atento é que o diabo não dorme. O diabo todos os dias tentará contra a nossa vida e contra aquilo que nós estamos edificando. Seja o nosso casamento, seja a nossa família, seja a nossa vida ministerial. Por isso que Jesus fala assim, que prudente é o homem que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a... sopraram ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa. Você pode observar que a luta ou as dificuldades que vieram para aquelas duas casas foram as mesmas. Sopraram ventos, transbordaram rios e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas aí vai dizer que uma casa foi grande a sua ruína, enquanto a outra permaneceu inabalável, permaneceu de pé. E qual é a casa que permaneceu de pé? É a casa edificada sobre a palavra de Deus, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Esses dias eu estava ouvindo o apóstolo Cristiano ministrando uma palavra, e ele falou a respeito de solo. Eu acho que o Júnior em algum momento, uma vez atrás aí, também falou a respeito de uma maneira diferente. E lá na pandemia eu tinha trazido uma palavra também bem parecida com tudo isso. Mas o apóstolo Cristiano, ele é arquiteto, ele é engenheiro civil, e ele constrói prédios de 20 andares, 30 andares. E ele diz que às vezes ele vai construir prédios dentro de um condomínio. A planta do prédio, ela pode ser aproveitada para todos os prédios, porque é uma planta, então faz 5 prédios iguaizinhos. A planta você economiza. Mas ele fala, em tudo isso não dá para economizar em uma coisa: é a análise de solo. Ele falou, às vezes você constrói um prédio aqui, 5 metros depois, o solo é completamente diferente desse solo aqui. Aqui você fez uma fundação de 5 metros, mas 5 metros depois, para um outro prédio igualzinho, você precisa fazer uma fundação de 30 metros, 20 metros. E ouvindo isso,
Eu me lembro de uma palavra que eu trouxe uma vez a respeito de Jesus falando sobre a rocha. Às vezes nós temos um pensamento que edificar a sua casa sobre a rocha é construir uma casa em cima de uma pedra. Mas a rocha é uma pedra encontrada no subsolo. Então a casa só pode ser construída quando encontrar essa pedra lá no subsolo. Em alguns terrenos essa pedra vai estar a 1 metro, em outros terrenos essa pedra vai estar a 10 metros de profundidade. O que Jesus está dizendo é, para que você edifique a sua casa na rocha, você vai ter que cavar. Uns vão cavar mais, outros vão cavar menos. Às vezes uns vão achar um terreno bom e vai cavar pouquinho e a rocha já vai ser encontrada. Agora outros vão precisar cavar 2, 3 metros, 4 metros, 5 metros, até de fato encontrar a rocha. E o que é isso? É o nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que têm uma facilidade de encontrar a presença de Deus. Agora tem outras pessoas que têm uma dificuldade de encontrar a presença de Deus. Você já viu isso? Tem pessoa que entra na igreja e já está... Você fala, nossa irmão, mas não falei nem oi para Jesus, já está... Aí tem gente, cara, que está acabando o culto, que ele fala, nossa, agora que eu senti a presença, ou agora que eu consegui entender tudo que está sendo liberado. E o diabo, sabendo disso, o diabo ele vai armar ciladas diárias contra a minha vida e contra a sua vida. Diga assim comigo, eu preciso ficar atento. Eu preciso entender qual é a movimentação da minha alma, qual é a movimentação do diabo e qual é a movimentação de Deus. Ontem aqui no Ministério de Louvor, nós tivemos uma reunião do Ministério de Louvor e eu estava falando com o Ministério de Louvor. Deus me confiou um ministério e eu tenho que buscar edificar o ministério que Deus me confiou. Eu não sou músico, eu sou pregador e pastor. Então o ministério que eu busco me aperfeiçoar é no ministério da palavra, é no estudo da palavra, é no conhecimento de Deus, do relacionamento com Ele, porque é disso que eu vou transbordar naquilo que Deus me chamou para ser. Agora o músico, ele precisa estudar guitarra, ele precisa comprar a melhor guitarra, ele precisa assistir vídeos de guitarra, ele precisa orar a Deus para que Deus afine o dom que deu a ele, no que diz respeito a tocar uma guitarra, porque foi este o dom que Deus confiou a ele. Agora, como sacerdote da minha casa, como marido, eu sei a responsabilidade que Deus me deu. Então, dentro desta responsabilidade que Deus me deu, cabe eu me afinar mais com Ele. Agora, no que diz respeito a cristão, quem aqui é cristão, diga amém. Não, só os cristãos mesmo agora. Só os cristãos, os cristãos pentecostal. Eita glória, né? Uma vez eu estava dando aula, eu dava aula num seminário, eu estava dando aula de homilética, e eu falei assim, eu prego numa batista, paz irmãos, tudo bem? Eu prego numa assembleia, aí um irmão falou assim, nossa pastor, você é duas caras. Eu falei, irmão, tá amarrado isso aí. Mas a gente sabe ser pentecostal, sim ou não? Então diga amém, bem pentecostal aí. Da glória, né? Nós sabemos o que carregamos. Quando a gente brinca assim, é lógico que é uma brincadeira, mas a gente sabe que em algumas situações, numa oração de guerra espiritual ou de batalha espiritual, não tem como pedir desculpa para o diabo, porque nós vamos orar para que ele caia. Nós temos que olhar no olho dele e declarar, você vai cair em nome de Jesus. Não tem como eu deitar no chão e ficar choramingando, dizendo assim, ai diabo, você está armando ciladas para mim, ó céus, ó vida, ó azar. O diabo não vai ter dó, ele vai então vir para finalizar a minha e a tua vida, o meu e o teu casamento.
Então, se eu observo alguma movimentação errada no meu casamento, eu preciso me colocar em oração. Em alguns momentos, umas orações pentecostais, né? Aquela oração cheia da glória e do fogo de Deus para queimar toda a cilada do inimigo. Eu não posso agir e nem me movimentar no campo da passividade. O diabo não tem dó de cara, de tristinho. E aí, como é que tá? O diabo não acorda assim, acordou hoje e fala: e aí, tá bem? Tá legal? Posso armar uma ciladinha mais ou menos para você? Não, ele não vai perguntar, ele vai vir com toda a força que ele tem. E aí o salmista Davi, ele fala assim: armaram para mim ciladas. Agora abra a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. Sabe, eu estou com essa palavra esses dias, que muitos cristãos não estão apercebidos das ciladas que estão caindo, porque estão vivendo uma vida muito natural, porque estão vivendo uma vida muito comum, porque estão vivendo muito a correria do dia a dia, e estão tropeçando diariamente nas ciladas do inimigo, e não têm se apercebido quanto tudo isso. Há uma guerra estabelecida de pessoas contra pessoas, há uma guerra declarada de pessoas ferindo pessoas. E o que o diabo está fazendo com tudo isso? Sentado, aplaudindo. Já diz uma história. Uma vez um diabo velho viu os diabinhos novos tudo jogando videogame. O diabo velho falou assim: e aí, vocês vão sair para trabalhar hoje não? Na minha época eu acordava 6 horas da manhã, já saía cedo para trabalhar, para atormentar os crentes. Agora eu estou vendo aqui na geração de vocês ficam aí jogando videogame. Aí os diabinhos novos falaram assim: não, fica tranquilo, a gente nem está trabalhando muito, eles estão se matando sozinhos. Hoje a gente não está nem tendo muito trabalho. Eles não estão discernindo o que é cilada, o que é guerra, o que é ataque espiritual. A gente está trazendo todas as afrontas para um campo almático e brigando com pessoas. A gente está trazendo todas as batalhas e ciladas do diabo para um campo da alma e guerreando contra pessoas, falando de pessoas, ferindo pessoas, atacando pessoas. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Não acho que eu estou falando isso por causa de uma situação pontual, mas eu estou dizendo isso de algum tempo já. De um tempo atrás eu tenho falado a respeito do amor, do que é de fato o amor de Jesus na nossa vida. Mas nós não estamos percebendo, estamos caindo nas astutas ciladas do inimigo. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos onde? No Senhor e na força do seu poder. Diga para a pessoa mais próxima de você: se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Deus. Ai, eu vim aqui para você orar comigo, para eu me fortalecer com você. Não, eu não me fortaleço em pessoas, eu me fortaleço em Deus. O apóstolo Paulo fala: presta atenção, porque uma das ciladas do inimigo é achar que pessoas me fortalecem. Quem me fortalece é Deus. Pessoas me animam, pessoas põem o ombro debaixo da carga, pessoas estão comigo no momento que eu estou fraco, mas a minha força vem através de uma manifestação sobrenatural de Deus. E o apóstolo Paulo fala: irmão, se fortaleça no Senhor. Não é um vídeo do YouTube que me fortalece. O que me fortalece, irmãos, é eu ir para o meu quarto e chorar tudo que eu tenho para chorar nos pés do Senhor. O que me fortalece, eu estava até, hoje eu vim andando pela rua,
Até falei com a Selma, né? Até falei com a Selma. Teve uma hora que eu estava andando na rua, é que eu estou sem óculos, meio ruim enxergar de longe. Eu estava andando na rua e eu estava assim uma hora na rua hoje. Calava! O cara parou o carro assim e ficou assim para mim assim, tudo bem? Tudo tranquilo com o senhor? E sabe aquele momento que você esquece que você está andando na rua? Mas eu tive um tempo de intimidade, de fortalecimento, de esclarecimento com o Senhor, andando na rua. Já aconteceu isso comigo parado no semáforo, eu lá no carro, Deus, e eu a pessoa assim do carro do lado assim, tudo bem, tranquilo, tá doido? Não, eu tô só me fortalecendo, me conectando com Ele, tô ligando meu carregador nele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas. Diga assim: astutas ciladas do diabo. O que é uma astuta cilada? Uma astuta cilada é uma cilada que passa desapercebido aos nossos olhos. Porque uma pessoa astuta é uma pessoa que fica esperando o momento certo de atacar. Uma pessoa astuta é uma pessoa que fica à espreita, esperando o momento de atacar. Esses dias eu vi uma luta de UFC, e um cara começou espancando o outro. Aí o cara que foi espancado nos primeiros 10 segundos de luta, ele tomou um soco e ele fez assim, ele fingiu que estava doendo muito a barriga. Aí o outro que começou a luta no maior gás, baixou a guarda e veio com tudo para cima dele, achando que ele estava caindo de dor, mas foi uma só. O cara que estava gemendo de dor fez assim, tum, no meio do queixo. O cara apagou assim, puf. O diabo é assim. Às vezes você dá umas batidas no diabo, o diabo fica assim, doeu nada, eu vou te pegar daqui a pouco. Bobão, fica desapercebido pra você ver. Aí a gente abaixa a guarda, a gente para de orar, a gente para de jejuar. Não é mais tempo de jejuar, de orar, tá tudo bem. Irmão, se tá tudo bem, põe a barba de molho. E eu não estou pregando aqui o evangelho da luta, da guerra, da dificuldade, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o diabo sempre vai estar à espreita, esperando o momento certo de armar uma cilada, porque ele é astuto. Então tem hora que ele finge assim, está doendo a barriga, seu golpe me pegou. Aí você abaixa a guarda e vai para lá, agora vai cair, hein? E é quando muitas pessoas tomam um contragolpe. Na minha vida está tudo dando certo. Quando uma pessoa consegue com Deus aquilo que ela estava orando, e eu não estou generalizando, mas dizendo que acontece com algumas pessoas, o que elas fazem? Já percebeu que tem pessoa que depois que recebe a bênção vai embora? Você conhece alguém que aconteceu isso com alguma pessoa assim? Quem conhece? Me ajuda aí. Só que depois de um tempo a pessoa volta, aquele emprego que eu tinha conseguido, eu perdi, porque baixou a guarda. E o diabo, ele é astuto. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: toma muito cuidado, esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas só fortalecer no Senhor e na força do seu poder não basta, tem que estar revestido da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele não fala assim: Márcia, se fortaleça no Senhor e na força do poder, pronto, você já está boa. Não, ele fala assim: bom, fortaleceu no Senhor e na força do poder, agora põe a tua armadura, para que então possais resistir contra as... Paulo fala assim: para que então possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: está fortalecido no Senhor? Sim, mas não tire a tua armadura. Está fortalecido no Senhor? Sim, mas não baixe a guarda. Está fortalecido no Senhor? Mantenha o escudo embraçado e a espada nas mãos.
Mantenha o escudo da fé firme e a espada, que é a palavra de Deus, empunhada nas tuas mãos. Porque no momento que você estiver desapercebido, que o diabo vai lançar uma palavra que vai penetrar como uma espada dentro de você. Quantas vezes eu estou desapercebido e uma palavra me fere? Quantas vezes eu estou desapercebido e uma situação me fere? Agora, quando eu estou fortalecido no Senhor, revestido de fato com a armadura dele, que é o capacete, guardar a mente, couraça, guardar o peito, cinturão. O cinturão não era uma cinta, o cinturão era um cinturão que guardava as partes íntimas do homem. As sandálias, o escudo e a espada. E então eu posso dizer assim, que o contexto me protege das astutas ciladas do inimigo. Eu preciso estar com a mente guardada. Diga assim comigo: a minha mente tem que estar guardada, meu coração tem que estar guardado, minha parte reprodutora tem que estar guardada, os meus pés têm que estar guardados, o escudo tem que estar embraçado e a espada tem que estar empunhada. Você entendeu? Porque a astuta cilada do inimigo, ele quer atacar a nossa mente. A astuta cilada do inimigo quer ferir o nosso coração. A astuta cilada do inimigo quer ferir o nosso órgão reprodutor. E o que é isso? Eu paro de produzir, eu paro de gerar. O diabo me feriu, eu não vou mais fazer parte do louvor. A parte reprodutora foi atacada. Você não produz mais nada, não reproduz mais nada. Quer saber? Não vou fazer mais aula. Você vê que sempre a corda estoura para a igreja, né? Mas o Kel não está bem, está repreendido, em nome de Jesus. Kel, só exemplo. Aí o Kel chega e fala: pastor, não estou muito bem, não. Parar, dá um tempo aí, não vou tocar mais bateria. Foi atacado no que diz respeito à reprodução ou produtividade dele, ou produção. Mas eu só não vou colocar sandália porque eu gosto de andar descalço. Quem gosta de andar descalço? Então anda descalço no sol de 40 graus no asfalto para você ver. Já foi assim na praia, irmão? Quando eu era pequeno, pensa assim no pastor Mário, eu era mais escuro que o pastor Mário. O pastor Fernando que brinca que tem os níveis, né? Mas eu ficava tanto no sol, era o dia inteiro no sol, e descalço, parecia um casco de tatu meu pé. Então eu andava descalço, mas mesmo assim num sol de 40 graus eu não conseguia andar descalço. Tem gente que, para que usar sandália? Diga assim comigo: a sandália é o evangelho da paz. Se eu não estou com a sandália, onde eu colocar o meu pé eu gero contenda. Se eu não estou com a sandália da paz, aonde eu pisar eu gero discussão. Se eu não estou com a sandália da paz, aonde eu colocar o meu pé eu gero conversas que não edificam. Por isso que é importante estar com a sandália da paz, embraçando o escudo da fé. Irmão, quando o diabo fala que não vai dar, você põe um escudo aqui, levante o teu escudo. Diga assim comigo: eu preciso empunhar o escudo. Aí Paulo continua dizendo assim, no versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Mas você parou para pensar que a gente lê isso toda hora, mas a gente não pratica? Sim ou não? É verdade ou não é verdade? Eu poderia então pegar Efésios capítulo 6 e rasgar? Poderia, calma aí que eu não rasguei a Bíblia, agora estou. Mas então eu poderia rasgar a Bíblia, porque se eu leio a Bíblia, mas eu continuo brigando contra pessoas, Efésios capítulo 6 não tem efeito na minha vida, porque ainda eu estou lutando contra carne e sangue.
E o apóstolo Paulo, ele identificando toda a construção apostólica na vida dele, ele viveu dentro de uma igreja muito carnal, que era a igreja de Coríntios. Aí ele chega aos Efésios, que era uma igreja abençoada, a igreja de Efésios, ou de Éfeso, era uma igreja muito legal, mas que Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 2, cara, vocês são bênção demais, vocês são top, uau, só tem uma coisa contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Quem lembra o pastor Daniel pregando aqui no domingo à noite? Precisamos voltar ao primeiro amor. Quem lembra o pastor Alexandre pregando domingo retrasado? Quem modela o nosso amor? O mundo ou a Bíblia? Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, Efésios capítulo 6: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como que você luta num lugar celestial? Bruninho aí, como que você luta num lugar celestial? Pegando o foguete do Elon Musk? Agora minha guerra, agora o Elon Musk lançou, agora não dá pra gente usar mais, que foguete não dá ré, né? Porque o foguete do Elon Musk deu ré. Mas que maneira nós lutamos as guerras espirituais nas regiões celestiais? É lá no segundo céu? Não é, pastor Mário? É no segundo céu, né? Terceiro céu está o trono, segundo céu é a guerra, e o primeiro céu é o que nós vemos. Daniel capítulo 9 vai dizer isso. Daniel estava orando, guerreando nas regiões celestiais, e aí Deus diz assim: eu enviei Miguel para guerrear. Enviou de onde? Do terceiro para o segundo, aonde tudo acontece, onde as guerras acontecem. Então Paulo está dizendo assim: para de guerrear na terra. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: na terra a gente só suja de lama. Tu é pó. Júnior perguntou aqui: quem está cansado? E a gente fala assim: então só o pó. Cuidado, irmão, porque está chovendo, né? Quem está só no pó vira lama. Mas Paulo vai dizer assim: toma muito cuidado. Tomem muito cuidado, porque se você não estiver conectado à fonte certa, toma muito cuidado, porque se você não estiver com a roupagem certa, toma muito cuidado se você não tiver o discernimento correto do ambiente em qual você está guerreando. Presta atenção nessas três coisas: roupagem, ambiente e mentalidade. Se você não estiver atento a essas três coisas, o diabo, ele é astuto nas suas ciladas. A Eva não estava atenta, então o diabo conseguiu pegar aquilo que Deus falou que era puro e transformar em algo perverso. O diabo, ele é especialista em pegar aquilo que é puro e transformar em perverso. O diabo, ele é especialista em pegar grandes amizades e transformar em inimigos mortais. Quantas vezes você já viu alguém que era melhor amigo e esses melhores amigos se tornaram inimigos mortais? Por quê? Porque o diabo em algum momento armou uma cilada, do qual as pessoas não perceberam. Então, irmãos, que nós possamos tomar muito cuidado, porque esses dias são dias de atenção. Eu falei isso aqui lá no dia da eleição, que época de eleição é uma guerra de trono, e agora de novo, essa semana é semana de eleição de novo, e há uma confusão no reino do Espírito,
E o Senhor tem me trazido esta preocupação, desta confusão no reino do Espírito, onde pessoas estão se degladiando, onde pessoas estão se ferindo, onde pessoas estão se atacando, onde pessoas estão tropeçando nas astutas ciladas do inimigo, dizendo assim: não tem nada a ver. E Eva tinha toda a justificativa, Adão tinha toda a justificativa. Sabe quem não justificou? Foi Cristo. A Bíblia diz que como ovelha muda ele foi para o matadouro. Jesus não ficou se justificando para quem não acreditava no que ele carregava. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa se justificar para quem não entende o que você carrega, a verdade que você carrega. Sabe quem justifica? É Adão. Adão que fica aí, deixa eu me explicar. Não, irmão, eu sei o que eu carrego. Ou você caminha comigo pela verdade que eu carrego, ou você nunca vai entender o que eu falo. Ponto. Era isso que Jesus estava dizendo. Aí a hora que o corpo dele é rasgado na cruz do Calvário, o que os soldados dizem? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. E Jesus estava gritando todos os dias a respeito disso. Mas quando ele foi rasgado na cruz, a verdade se espalhou pelo mundo. Ele não falou da cruz: espera que dentre 5 minutos vocês vão saber quem eu sou. Ele continuou mudo, liberando palavra de perdão, liberando palavra: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E a resposta veio 5 minutos depois. Quando Jesus morre, Jesus poderia ter ressuscitado na cruz e falou assim: eu avisei. Quando eles falaram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Agora o diabo, ele arma astuta cilada, ele está na moita, esperando uma cilada para que eu tropece, para que você tropece. Então cutuca a pessoa do teu lado e fala: fique esperta. Se algum barulho diferente soar no teu ouvido, você fala: opa, isso não é normal. Isso não é normal. Esse barulho não é normal. Ah, não. Talvez alguém vai dizer para você assim: não, mas é normal. Fala: não, de jeito nenhum. Quem conhece seu corpo? Você conhece seu corpo? Quando dá uma dorzinha diferente, fala assim: não, essa dor não é normal. É assim ou não é? Aí os espertão vão no Google, né? Dor do lado direito, 5 centímetros para cima da cintura, abaixo 10 centímetros para baixo da costela. Aí você coloca no Google, normalmente aparece o quê? Câncer. No Google tudo é câncer, né? Ai, tá doendo a ponta da minha unha. O que é isso, Google? Câncer na unha encravada. Aí a pessoa já começa o quê? Ai, meu Deus, tô morrendo. Já foi até o convênio funerário. Aí chega no médico, o médico fala: de onde você tirou isso? Aí você fala: do Google. Às vezes nós buscamos informações em fontes que não podem sarar as nossas dores. Não busque informação em fonte que não pode sarar a tua dor. Se você tem um pai, ouça o teu pai. E aí eu falo como pai espiritual, mas também como fala o pai. A voz de comando para a vida da Rebeca é a minha. E eu dou a voz de comando para ela. Assim como também para aqueles que dizem ser meus filhos espirituais. E eu digo dizem por quê? Porque a grande maioria são filhos espirituais até o dia que convém, até a hora que convém, até o momento que não são confrontados. Não é, Vitor? Mas eu estou dizendo para você nessa noite, eu quero encerrar com isso. O diabo, vosso adversário. Diga assim: o diabo é meu adversário. O adversário, ele quer fazer o que com você? Por que a Bíblia fala que o diabo é teu adversário, você sabe? Ontem eu cheguei em casa, estava tendo um jogo lá que eu nem sabia que estava tendo, Botafogo e Peñarol.
Depois da reunião do louvor, eu cheguei em casa. A hora que eu abri a porta, o Botafogo fez 4 gols em 5 minutos. Eu abri a porta e falei assim, gol. Eu virei gol, virei pra cá, gol. Gol, foi louco, gente. Aí mais um minuto, gol. E eu não vi os jogadores do Botafogo pedindo desculpa pro Peñarol. Desculpa aí da gente fazer muito gol. Que nada, eles tentaram fazer mais gol até o último minuto. Qual é a função do adversário? Derrotar o outro. Sim ou não? Então quando a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, é por quê? Porque o diabo quer te vencer. Então cutuca a pessoa que está lá e fala, meu irmão, fica esperto. O diabo é teu adversário. Ele não é teu amigo, ele não é teu aliado, ele não é teu parceiro, ele é teu adversário. Se ele puder marcar 10 gols contra você, ele vai marcar, ele nem vai pedir desculpa. Se ele puder te envergonhar, ele vai te envergonhar e ele não vai pedir desculpa e nem vai se sentir constrangido por isso. Agora, como povo de Deus, nós estamos conectados na fonte. Como povo de Deus, nós temos Deus ao nosso lado. Eu e Deus somos maioria absoluta. Era isso que Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque você e Deus é maioria absoluta. Então se coloque em pé para nós orarmos.